Graças a Deus, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado da nossa oração pela autoestima. Agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dera de nessas orando e ministrando para todos vós a palavra sobre a autoestima. Viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Fazer a nossa parte. Assumir o nosso compromisso diante do Senhor. Não terceirizar e não colocar sobre alguém ou sobre o próprio Deus a responsabilidade do nosso sucesso ou do fracasso, quando tudo só depende de nós, porque o Senhor já fizera a sua parte, tomando, através da sua santidade, tudo aquilo que o Satanás havia roubado do homem. Jesus resgata de novo. Em Mateus 28, 18, ele declara que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Poder para mudar as circunstâncias celestiais. Poder para mudar as circunstâncias terrenas. E com certeza nós temos aprendido e vamos aprender sobre a autoestima. E a autoestima é fruto de uma resiliência, é fruto de uma perseverança, de uma determinação de cada um de nós, de sabermos que podemos ir adiante, que podemos fazer melhor do que temos feito. Então nós citamos aqui, ao longo da semana, o testemunho negativo de Gedeão, o testemunho positivo de Caleb, o testemunho negativo de Mefibosete, o testemunho positivo de Jabes, o testemunho negativo de Baraque, e hoje queremos citar o testemunho do homem detentor da mais alta estima, incomparável, como ele viveu a autoestima do início ao fim e transmitiu aos que estavam para baixo a sua força e como nós poderíamos ser como ele, Jesus Cristo. Lembre-se sempre daquilo que nós dissemos. Os propósitos são sempre maiores que os momentos que vivemos. Os propósitos de Deus, eles passam pelas circunstâncias, eles passam pelos momentos, eles passam pelas adversidades, mas eles perseveram, porque o propósito é os planos de Deus que não pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículo de número 1. Então eu disse e repito, você tem duas opções. Fazer como muitos que sonham, passam a vida inteira sonhando, dorme sonhando, e o sonho é o único motivo das suas alegrias, porque a consumação do sonho nunca se torna realidade, e elas vão se iludindo a si mesmo, até que chega uma hora em que o sonho já não faz mais efeito, porque o tempo passou, e o sonho já não comove o coração, porque já se sente incapaz de viver o sonho que começou há tantos anos atrás. Então você pode viver como muitos, sonhando, acorda sonhando, dormir novamente, para sonhar novamente. Ou você pode fazer como a minoria. Você sonha, você determina, faz disso um propósito, um plano de vida, e você, ao despertar, você está no compromisso de materializar, de fazer o seu sonho se tornar realidade.
A autoestima de Jesus está escrito em Mateus, capítulo de número 20, verso 18 adiante, diz assim: Disse Jesus, vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem, eu, Jesus, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, zombado, humilhado, confrontado, açoitado e logo após crucificado, morto, e no terceiro dia ele ressurgirá. Verso de número 28 do mesmo capítulo, ele disse: Tal como o Filho do Homem, Jesus, eu, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No capítulo 28 de Lucas, capítulo 23 de Lucas, verso 27 e 28, Jesus estava no caminho do Calvário e mulheres batiam no peito e lamentavam por ele. O sentimento de pena, de dó. E Jesus disse: Não chorais por mim, mas chorai por vós, porque haverá tempos que a ruína virá sobre Jerusalém, que dirás bem-aventuradas aquelas que são estéreis e não amamentaram seus filhos. Pedirão que os montes caiam sobre si. Como pode um homem a caminho da morte, já esfacelado, seu corpo dilacerado, dores incalculáveis, sozinho, sem nenhuma chance de sair daquele destino? Ao ver pessoas chorarem por ele, com compaixão, ele disse: Não chorais por mim, chorai por vós. Autoestima de um homem que acreditava que os propósitos de Deus eram maiores que o momento que ele estava vivendo. Então os propósitos de Deus são sempre maiores do que as adversidades que te afrontam e que te confrontam. Eu quero lhe dizer que Jesus, com muito equilíbrio, com muita paz, muita convicção, não só do sofrimento que iria viver daqui a pouco, mas a convicção de que isso não poderia tirar a autoestima, tirar dele a fé, a convicção de que era necessário passar por aquilo, porque ele mudaria a história do mundo, daria de volta a alegria ao Pai, porque novos adoradores surgiriam. Quando disse: Eu vou a Jerusalém e eu serei entregue ao homem, aos escarnecedores, que me crucificarão, me açoitarão até a morte, mas eu ressurgirei. Que fé! Que fé! Certeza de que o Pai, embora o fizesse passar por tanta humilhação, passar por uma crueldade jamais vivida por um ser humano, acreditar que diante de uma assolação dessa, ele poderia ressurgir. E aí entendemos isso quando ele disse: Tal como o Filho do Homem, tal como eu, Jesus, não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Meu Deus, eu estava incluso nestes muitos. E quero crer que você acredita que você estava incluso. Pecadores, rebeldes como nós, teimosos, perseverantes na inclinação da carne, incrédulos, questionadores, maldizentes, muitas das vezes desprezíveis. Mas ele disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E essa é uma grande diferença. Vem esse mundo para servir
ou vim a esse mundo para ser servido? Se eu vim a esse mundo para ser servido, me frustrarei muitas vezes. Mas se eu vim a esse mundo para servir, eu não espero troca. Servirei a Deus e esperarei nele, ainda que eu tenha que passar por situações tão assoladoras como a de Cristo, sabendo que eu vou surgir das cinzas e vou vencer as minhas provas. E se eu sirvo ao próximo, a você como agora está comigo nessa live, não importa se você amanhã não estiver mais comigo, não importa se você não acreditar mais amanhã nessa minha oração, não importa se nunca receberei alguma coisa em troca de alguém que Deus possa me usar para abençoar. Eu vim para servir. E só uma autoestima pode me deixar nesta paz. Servir é melhor do que ser servido, disse o Senhor. Então eu abençoo a sua vida. E que esse testemunho de Cristo possa te reerguer. Permita que esse testemunho venha te reerguer. Venha te levantar, te colocar de pé. E fazer você enfrentar as lutas que você vive em casa. Que você vive dentro de si, fora de si. Enfim, em todas as esferas da sua vida, em sua volta. Deixa Jesus te reerguer. Que a tua autoestima te faça crer que tudo é um propósito. E tudo vai passar. E você vai vencer. Senhor meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta madrugada diante de Ti. Agradecido ao Senhor pela sua extrema bondade, o seu extremo amor e o seu testemunho maravilhoso de ser tão corajoso, tão ousado. E quando alguém disse que o Senhor era Jesus, e por isso o Senhor venceu, não. Jesus era um nome simples, significa Josué, um nome simples. A diferença não estava no seu nome, a diferença estava Jesus nas suas escolhas, a diferença estava na sua fé, porque a Bíblia diz sim, que o Senhor se fez homem. Filipenses 2,6, se tornou como nós, não usurpou ser como Deus sendo Deus, esvaziou-se, tirou toda a glória, tirou toda a couraça, toda a proteção que havia nos céus, e chegou a esse mundo com fome, tendo sede, tendo emoções afloradas, que lhe fez chorar algumas vezes, diante da multidão, chorar sozinho, lhe fez ter angústia, lhe fez ter ira, lhe fez ter decepções. Mas uma coisa o Senhor nunca permitiu, Jesus, decepcionar-se a si mesmo e principalmente ao Pai, porque a autoestima era uma escolha do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esta semana com este propósito desta oração. Muito obrigado, meu Jesus, por ter nos conduzido com tanta graça, com tanta harmonia entre os céus e a terra, entre a palavra e a revelação, entre a oração e a prece, entre a intercessão e o rogo, entre o clamor e o falar contigo. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está sarando muitas pessoas. O Senhor está reerguendo muitas famílias. O Senhor está renascendo sonhos. E assim como um bebê, a mãe engravida e vai saber dias depois quando faz o testezinho. E o maior teste da gravidez não é aquele que faz pela urina. O melhor teste para uma mãe ter certeza que está grávida é pelo sangue. É o sangue que detecta realmente, é positivo, a senhora está grávida.
E é pelo sangue do Senhor. É pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É que nós temos a certeza que nós já estamos grávidos da nossa vitória. Grávidos da nossa conquista. Estamos prestes a dar à luz a um novo tempo de ousadia, porque tomamos posse da autoestima. Recusamos a baixa estima, a ausência da fé, recusamos a incredulidade, recusamos as inabilidades, as inqualificações, as desqualificações, as oposições, os oponentes espirituais. Nós recusamos e conclamamos ao Senhor que, como Paulo, proferiremos a profecia sobre nós mesmos, que somos mais, não seremos, mas já somos mais que vencedores por aquele que nos fortalece. Meu Deus e meu Senhor, eu não tenho como te agradecer, ó Paizinho querido, o meu muito obrigado, a minha gratidão ao Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Não há Deus como o Senhor. Que na beleza da sua santidade possamos dizer muito obrigado por terminar este propósito da semana com o seu testemunho. A autoestima que estava no Senhor, que sempre está com o Senhor, esteja sobre cada um de nós que cremos. E ergo estes pedidos de oração, meu Deus, e peço ao Senhor, assim como abraço nos meus braços estes nomes, estas famílias, eu peço ao Senhor que seja os braços do Senhor sobre os meus, tomando todos os pedidos e apresentando ao Pai. Olha os fracos da fé, dê para eles uma fé na medida que possam vencer as suas dificuldades. Como diz Romanos 12, muitos de nós precisamos entender a medida da fé que recebemos para que nós possamos resgatar, ao pedir ao Senhor, o Espírito Santo, uma fé na sua extrema plenitude, uma fé vencedora, uma fé de conquista, uma fé que reergue, que reanima, que reaviva, que ressuscita, que dá vida, que traz luz, traz alegria, traz sabedoria, traz projetos, traz planos, traz sorrisos, traz olhares altivos, ouvidos apurados, alma lavada, espírito avivado, coração santificado, mãos fortalecidas, pés não vacilantes, corpo consagrado, o templo do Senhor. Ajuda, meu Deus e meu Pai. Abraça, por favor, abraça na sua mais pura glória tudo aquilo que fizemos durante esta semana. E todos nós possamos perceber o fruto e o resultado desta oração do decorrer dos dias e dos meses e das semanas, porque a sua oração não é em vão. E quero crer eu que não é os meus lábios que estão decidindo o que devo falar, mas estão sendo usados pelo Teu Espírito naquilo que é decreto da sua fala, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que a autoestima seja sempre conosco, seja sempre a marca daqueles que querem ser vencedores. Deixar o Senhor ousadamente trazer a eles um novo tempo de vida. Repreenda neles, meu Deus, todo negativismo. Repreenda, meu Senhor, todo desânimo. E coloque sobre todos a certeza de que nós podemos ir além. Podemos ir muito mais se nós
no Senhor depositarmos a nossa fé. Porque é assim que a autoestima surge, que a autoestima dá vida, que a autoestima traz, meu Senhor, a nós convicções outrora apagadas, destruídas, dilaceradas por tantas decepções, por tantos fracassos, que foram escolhas erradas que fizemos. Estendo as minhas mãos, profetizando vida para as famílias que estão vivendo conflitos, por tantos e diversos motivos, motivos que não sabem por que vieram, não sabem por que perduram, em nome do Senhor. Famílias sejam libertas, jovens sejam libertos. Abençoe os jovens que comigo estão orando e estão crendo que tudo vai se tornar diferente. Obrigado, Deus e Pai Todo-Poderoso, por todas as pessoas que puderam receber essa positividade da Tua palavra. Deus, que a paz reine em todos que comigo esta semana, crendo, perseverando, que meu Senhor seriam vencedores, que nunca mais aceitariam ficar para baixo, cabisbaixo, prostrado diante dos problemas. Que todos tenham aprendido que os propósitos são sempre maiores do que os momentos que vivemos. Os momentos passam como o vento, como uma brisa, mas os propósitos não. Eles se perduram, eles se perfazem e eles se concretizam, se realizam a seu tempo, sem tardar. Obrigado, meu Senhor, em o nome da sua Santíssima Trindade, pelas pessoas que doentes eu proferi a cura, pelas pessoas estéreis que eu proferi, meu Deus, a multiplicação, que eu proferi, meu Deus, a palavra de serem geradoras, de serem, meu Senhor, ventres reprodutivos do Senhor. Eu abençoo meu Pai e meu Santo Deus. A todos aqueles que desanimados estavam, continuo vivendo o 1 Samuel, capítulo de número 12 e verso de número 23. Que me livre o Senhor de não orar por todos eles. Que me livre o Senhor da maldição e da mentira, de dizer que orarei, quando na verdade não orarei. Continuo como Samuel. Orarei e ensinarei os caminhos do Senhor a todos que vierem até a nós e que nós tivemos oportunidade de ir até a eles, até que tu volte e me leve para os braços do Senhor. Porque assim creio, Pai. Muito obrigado. Assim é a minha oração. Assim entrego este momento. Amém. E graças todos nós te damos, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida.